Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Como identificar transtorno específico de aprendizagem? Agora já estou até me sentindo craque, né? Acabei de falar tudo isso, mas vamos lá. Meu embasamento está aqui no nosso queridinho DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E por que é que eu me embaso aqui nesse manual? Por quê? Porque ele é um manual que foi realizado um estudo pela Associação de Psiquiatria Americana. No Brasil, o que vale no critério de diagnósticos, né, de forma legal aí, o Conselho Federal de Medicina aceita, é o CID. Mas o CID, o que é a CID? A gente fala mas é a CID, porque é a Classificação Internacional de Doenças. E o que acontece? A CID se embasa no DSM. Então, quem sou eu para não me embasar no DSM, né? Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não sou, né? Então, eu me embaso no DSM, ele tem todos os critérios diagnósticos, né? Em especial aí de todos os transtornos mentais, em especial do transtorno específico de aprendizagem, que é aí o meu objeto de estudo diário, né, dentro aí da neuropsicopedagogia. Bom, vamos lá então. Eu vou falar como identificar o transtorno específico de aprendizagem. Vamos lá. Tô aqui nos meus slides, então. Então, primeira coisa, né, o que é o transtorno específico de aprendizagem? Ele tá errado aqui, tá, gente? É base de normalidades, eu esqueci de corrigir aqui. É um transtorno do neurodesenvolvimento de origem neurobiológica, com as suas bases de normalidade. Eu vou até corrigir aqui, gente. Deixa eu parar. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Para corrigir aqui para vocês, ó. Bases de normalidade. Sem esse A aqui, senão já muda total o sentido do que a gente tem aqui. Eu tinha visto na apresentação anterior, vamos lá. Então, com base de normalidades no nível cognitivo. Então, ele não afeta o nível cognitivo, né? Está associada aí a manifestações comportamentais de interação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. E influenciam a capacidade, né, do cérebro, de todo o sistema nervoso, de perceber ou processar informações verbais, não verbais, com eficiência e precisão. Isso é muito importante, porque o transtorno específico de aprendizagem, ele vai afetar o processamento da informação. Ele é uma alteração neurobiológica que interfere a velocidade, a precisão e o processamento das informações, mas ele não tem caráter cognitivo, nem caráter de inteligência, tá bom? Então, ele não vai afetar a demanda da inteligência. Como identificar esse transtorno? Então, para ser enquadrado no TEAP, eu gosto de utilizar essa sigla para não confundir com TEA, tá? Então, eu coloco TAP, né? Transtorno específico de aprendizagem. Quem é minha aluna vai encontrar isso nos materiais, que às vezes eu disponibilizo, uns resumos, alguma coisa assim. Eu sempre ponho como TEAP, que é o transtorno específico de aprendizagem, né? Então, é necessário cumprir os critérios que estão presentes no DSM-5. Lembrando, né, que quem faz diagnóstico é sempre o médico. Bom, vamos lá então. Como identificar? O DSM nos traz 4 critérios diagnósticos principais. Ele separa como A, B, C, D, né? A, B, C e D. Esses critérios, cada um deles tem os seus sintomas, né? Tem os seus sintomas bases. Então, por exemplo, vamos lá. Para o critério A. Então, o critério A é dificuldade persistente para aprender habilidades acadêmicas, dificuldades, né, para aprender habilidades acadêmicas. O que é isso? É uma dificuldade de compreensão de uma habilidade acadêmica. Essa habilidade acadêmica a gente só vai identificar no período de escolarização. E olha ali, ó, dificuldades persistentes. O que são dificuldades persistentes para o DSM? É a presença dessa dificuldade na vida do sujeito, atrapalhando o sujeito, causando prejuízo por no mínimo 6 meses. Por quê? Porque o transtorno, ele não é um transtorno para uma coisa momentânea. Ele não é uma coisa momentânea. Ele vai estar relacionado aí, no mínimo, 6 meses, ele tem que estar
presente, persistente, causando prejuízo para o sujeito. Não é assim, hoje ele veio para a escola, mas não quis ler, não estava conseguindo ler. Isso não caracteriza um transtorno, isso é um estado, né, momentâneo. Então, transtorno tem que ter persistência de 6 meses. Ele vai ser identificado, então, no início dos anos de escolarização formal. Então, não é possível a gente identificar habilidades acadêmicas antes desse sujeito ingressar na escola. Mas eu ensino em casa. Não é o mesmo ponto, precisa da escolarização formal, tá? Dentro do período do desenvolvimento. Ele vai afetar o padrão normal da aprendizagem dessas habilidades acadêmicas básicas. Quais são as habilidades acadêmicas básicas? Então, o DSM mesmo ele já nos traz essas habilidades, que são leitura exata e fluente de palavras isoladas, compreensão da leitura, expressão escrita, ortografia, cálculos aritméticos e raciocínio matemático. Então, essas habilidades, elas estão relacionadas com 3 domínios acadêmicos básicos: leitura, escrita e matemática. Então, estas são as habilidades acadêmicas básicas nas quais o transtorno específico de aprendizagem vai trazer principal prejuízo. Ainda no critério A, não vai constituir na falta de oportunidade de aprendizagem ou educação escolar inadequada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um transtorno ele não pode ser reflexo de alguém que não teve a oportunidade de se escolarizar. Por exemplo, né, a minha avó, ela tem 84 anos e ela não foi para a escola. Então, hoje ela é uma semi-analfabeta, né? Ela sabe ali fazer o nome dela, algumas continhas, né, para escrever algumas coisas, mas ela é uma semi-analfabeta. Ela não teve oportunidade de se escolarizar. Então, ela não se adequa, ela não se encaixa no critério de um transtorno específico de aprendizagem. E também não pode ser uma educação escolar inadequada. O que isso quer dizer? Uma defasagem. Por exemplo, né, nós estamos vindo aí o ano de 2021 com um reflexo de uma defasagem muito grande que ocorreu no ano de 2020 em virtude da crise sanitária que nós vivemos, né? O Brasil já tem um histórico, né, uma complexidade aí no seu cenário educacional, mas com a pandemia, a escola, né, foi para o online. Hoje a gente tem muitas escolas, ainda muitos estudantes que estão na modalidade híbrida, né, vão parcialmente para a escola, ficam em casa, tem aulas online. E isso ocasionou um prejuízo muito grande, uma defasagem escolar, uma dificuldade de aprendizagem, que nós não podemos categorizar como um transtorno específico de aprendizagem, tá? Então, principalmente nos dias de hoje, nós temos que ter muito cuidado ao classificar uma dificuldade de aprendizagem como um transtorno específico de aprendizagem, principalmente em função aí desse um ano e meio que nós vivemos aí de pandemia, de sistema online, de ensino, de sistema híbrido, tá? Então, ela não vai se caracterizar por essas dificuldades. No critério A ainda, pode prejudicar a aprendizagem de outras matérias, que são chamadas as habilidades acadêmicas subjacentes. Isso quer dizer que, por consequência da falta de habilidade acadêmica básica, leitura, escrita, compreensão matemática, pode afetar as outras áreas acadêmicas, os outros domínios acadêmicos, como, por exemplo, ciências, inglês, geografia, história, educação física, enfim, todos os outros domínios acadêmicos, tá? Dentro do critério A ainda, dificuldade de correlacionar grafema com fonema. Então, vai ter uma dificuldade aí de compreender, de relacionar o grafema, né, que simboliza o gráfico, né, o grafismo de uma letra, de uma palavra, com o seu fonema, que é a sua discriminação auditiva. Os sintomas clínicos ainda podem ser observados como, né? Eles vão ser investigados por entrevista clínica, relatórios escolares, escalas classificatórias, descrições em avaliações educacionais e ou psicológicas prévias. Então, vejam como é uma base qualitativa de observação, né? Relatórios, documentos escolares, escalas. Então, aqui no critério A, a gente vai analisar muito de maneira qualitativa esse sujeito, tá? Bom,
Aí, nós vamos para o critério B. O critério B, né, vai ter ali como principal critério as habilidades acadêmicas estão substancial e quantitativamente abaixo do esperado para a idade. Então, esse é o critério B. Então, habilidades acadêmicas substancialmente abaixo da média para a idade, né? Abaixo do esperado. E essa idade, gente, correlaciona idade e escolaridade, porque não é só a idade, o desempenho vai estar muito abaixo. Isto é, né? Um desempenho, ele pode ter um desempenho mediano, mas mantido por quê? Mantido por altos níveis de esforço ou apoio. Então, isso quer dizer o quê? Que ele pode estar muito abaixo, mesmo se esforçando, ou ele vai estar se esforçando muito, mas ele não passa da média. Vocês conheceram alguém assim, que é mediano, né, naquilo, nos seus rendimentos, né, principalmente escolares, mas se esforça muito, se dedica muito? É um critério B, né, do critério diagnóstico do transtorno específico de aprendizagem. Outra questão, olha como aqui no critério B a gente está falando em desempenho, e o desempenho ele já tem outra métrica, ele já tem outro olhar, ele sai um pouco do qualitativo e ele vem aqui, ó, requer evidências psicométricas resultantes de testes psicométricos administrados individualmente, né, adequado aí para a população, ó, padronizado culturalmente, psicometricamente, padronizado e referenciado. Aqui não tenho que questionar. Os testes a que está se referindo, as evidências psicométricas, elas vão ser testes quantitativos validados para a população brasileira pelo Conselho Federal de Psicologia nas áreas e habilidades acadêmicas básicas. Então, são testes psicométricos de leitura, escrita e matemática, né, validados aí pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, esses testes que precisa aplicar para você ter um indicativo de transtorno específico de aprendizagem. Aí a gente vai para o critério C, tá? Que ali o critério C é a dificuldade de aprendizagem aparente desde os primeiros anos escolares. Então, lembram que para a gente ter um transtorno específico de aprendizagem, precisa ter a escolarização formal. Então, essa dificuldade, ela pode ser aparente desde os primeiros anos. Mas, lembra daquele que tem o esforço? Então, ela pode se manifestar também em períodos mais tardios, que não o início da alfabetização, né? Mas sim quando aumentam a demanda de aprendizagem, né? Por exemplo, o ensino fundamental 2 tem mais demanda do que o ensino fundamental 1. O ensino médio tem mais demanda do que o ensino fundamental 2. E ali sim eles podem se tornar mais aparentes os sintomas. Por quê? Lembra que eu falei que tem um sistema, eles podem ter um sistema de compensação das dificuldades? Vai chegar no momento que ele vai chegar no seu limite, e aí ele vai aparentar mais os sintomas do transtorno específico de aprendizagem, tá bom? Ainda no critério C, então, ó, vai ter baixo desempenho em testes cronometrados, leitura ou escrita de textos longos e complexos, com curto prazo para ler, sobrecarga de exigências acadêmicas e capacidades individuais limitadas. Então, veja que o critério A gente vai identificar de uma maneira bem qualitativa, e o marco ali para a gente ver, né, a questão diagnóstica mesmo, vão ser pareceres, escalas, né, bem qualitativo, um material, relatório escolar. No critério B, a gente já vai para uma parte bem técnica, que a gente precisa de uma evidência psicométrica. E o critério C, a gente vai ver pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, esse baixo desempenho nesses testes cronometrados. Por quê? Porque essa alteração neurobiológica que afeta, né, as pessoas com transtorno específico de aprendizagem, ela pode sim interferir na organização mental desse sujeito, né? No seu processo de compreensão temporal, de organização mental, funções executivas, né? Planejamento. Então, essas capacidades de se organizar por questões de tempo, elas podem sim ser
prejudicadas nos sujeitos com TEAP. O último critério, então, é o critério D, que vai falar aqui da capacidade, da dificuldade, né? De dificuldades específicas. Então, ele vai ter ali dificuldades de aprendizagens específicas, por isso que é um transtorno específico de aprendizagem. Não é atribuído a DI. O que isso quer dizer? Quer dizer que não pode, essa dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade das habilidades acadêmicas básicas ou até mesmo das habilidades subjacentes, elas não podem ser derivadas de uma deficiência intelectual. A deficiência intelectual, nós já sabemos que é um transtorno que afeta a estrutura cognitiva, afeta diretamente a inteligência. Então, essa consequência, né, vai refletir na dificuldade das habilidades acadêmicas básicas, não sendo, né, o produto de um transtorno, não podendo se enquadrar esse sujeito com essa dificuldade num transtorno, tá? Ela também não vai ter, ó, o transtorno específico de aprendizagem, ele não vai ter relação com atraso global do desenvolvimento, deficiência auditiva ou deficiência visual. Então, por exemplo, mas esse sujeito aqui, ele não compreende a relação grafema-fonema que está lá no critério. Ele não compreende, mas ela tem uma deficiência auditiva. E é essa dificuldade de discriminação auditiva que vai prejudicar, né, essa relação grafema-fonema, não um transtorno específico de aprendizagem. Mesma coisa visual, ele não sabe ler, mas por quê? Porque ele é deficiente visual, então não tem correlação com o transtorno específico de aprendizagem. Também não vai ser resultante de outros problemas neurológicos ou motores, nem de síndromes, nem de outras doenças que podem vir a afetar essas habilidades acadêmicas básicas. Então, ele vai afetar apenas a habilidade acadêmica básica. Leitura, escrita, matemática, podendo, né, influenciar nos outros domínios acadêmicos. Ainda no critério D, gente, os sujeitos demonstram níveis normais de funcionamento intelectual, podem manter estratégias compensatórias, como eu falei para vocês. Muitos de nós, a gente às vezes tem uma dificuldade de alguma coisa e sem a gente perceber, porque isso é o nosso sistema nervoso mesmo que faz. A gente cria uma estratégia compensatória. A gente cria uma estratégia compensatória, que é você compensar uma coisa pela outra, tá? Por exemplo, vou falar de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, né? Vocês não vão acreditar, eu sei que muitos de vocês vão rir aí desse lado. Mas eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. Quando eu era adolescente, meu pai é militar, então eu mudei muito de escola, Teve um ano que eu estava na 6ª série, que eu estudei em 6 turmas de 6ª série diferentes, tá? 6 turmas. E para mim era muito difícil manter uma interação social com as pessoas, era muito difícil falar em voz alta, né? Falar, conversar, manter esse tipo de diálogo. E eu acabei, né, criando uma personagem que fala desinibida, blá, 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 porque eu não conseguia manter níveis de interação social. Então, para eu não ser chamada de metida, de antipática, de sei lá o quê, que eu mudava demais de escola, então eu nunca conhecia ninguém, enfim, eu criei isso, que eu não me importava mais com os outros, eu falava o que eu achava que tinha que falar, como eu estava na escola, chegava às vezes, no primeiro dia de aula, eu já falava, já conversava, interagia com o professor, interagia com colegas, mas era uma estratégia compensatória da minha timidez, vejam. E hoje, né, quem me conhece sabe que eu ainda sou muito tímida, mas eu já não tenho mais vergonha de falar, ainda bem, né? Porque se eu tivesse vergonha, como é que eu ia fazer para estar aqui falando para vocês? Mas foi uma estratégia compensatória que eu desenvolvi lá na minha adolescência, que eu trago comigo até hoje, que na verdade hoje já faz parte da minha personalidade, né? Já é algo que faz parte da minha personalidade. Bom, deixa eu continuar aqui para vocês, então. Não pode ser atribuído a fatores mais gerais, né, como desvantagem econômica ou ambiental. Por exemplo, a pessoa não sabe, não consegue compreender um conceito
Uma vez eu vi nos livros didáticos, até quando estava fazendo faculdade, né, o erro do livro didático é trazer as estações do ano, por exemplo, como você vê assim, os marcos, né, de estação do ano. Por exemplo, verão, você vê aquele sol e praia. Aí, outono, aquelas folhas caindo, aquelas folhas bem amareladas, assim, caindo. Aí, o marco, né, do inverno, aquela neve, aquele né, telhadinho branco. E aí, você ter ali a primavera, né, cheia de flores. Por quê? Porque se você pega essa realidade, você vai para regiões do Brasil onde nada dessas imagens representa as estações do ano. Por quê? Porque no norte a gente tem as cheias das chuvas, né? As cheias das chuvas que vão marcar ali mais as estações do ano, principalmente em Amazonas, né? Que tem muita chuva e tem muitos rios e tal. No Nordeste, você tem outros marcos. Você não vê neve lá no inverno, não vai ter neve no inverno. Então, isso são desvantagem cultural, desvantagem ambiental, que para um sujeito ele pode ter uma dificuldade de internalizar aquele conceito de primavera, verão, outono, inverno, com aquelas imagens, ele não vai conseguir relacionar aquela sequência de imagens, porque não faz sentido culturalmente e ambientalmente para ele, né? Eu mesma, que moro em Curitiba, a gente não tem neve aqui é frio pra caramba, mas não tem neve. Então, assim, a gente às vezes tem uma desvantagem cultural, ambiental, que fica implícito no nosso componente curricular acadêmico. Então, isso não pode caracterizar transtorno específico de aprendizagem, tá? Quando não é do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento social, do desenvolvimento ambiental, daquele contexto ambiental daquele sujeito que está inserido. Por isso que os testes psicométricos, eles você olha, esses testes psicométricos, eles são padronizados culturalmente. Por isso que vários testes, quando você vai aplicar, você tem uma tabela corretiva para sujeitos de escola pública e uma tabela corretiva para sujeitos de escola particular. Por quê? Porque o contexto ambiental, o contexto educacional é outro. Então, é muito importante que a gente não atribua esse tipo de fator, tá? E só pode ser diagnosticado após o início da educação formal, independente se é criança, adolescente ou adulto ou idoso, né? Por exemplo, a minha avó, vamos supor que eu queira verificar e há um possível diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, ela tem 84 anos e não sabe ler. Eu não posso dar um diagnóstico se eu não colocar ela na escola. Então, ela precisa ingressar na escola, ter toda a relação para a sua idade, escolaridade, para aí eu poder falar em transtorno. E quem vai diagnosticar? Apenas o médico. Nós, profissionais, principalmente da neuropsicopedagogia, ou professores, ou pais, nós precisamos conhecer esses critérios para que a gente consiga ter uma noção para auxiliar os sujeitos para identificar, porque quanto mais cedo a gente consegue identificar essa dificuldade, mais cedo a gente consegue intervir e melhor pode ser, né, venha a ser a qualidade de vida desse sujeito. Mas o diagnóstico quem faz é o médico. E agora a gente vai falar de diagnóstico dos critérios que baseiam o diagnóstico para o transtorno específico de aprendizagem. Como eu falei, é importante a gente conhecer, tá? Importante a gente conhecer, mas quem vai fazer o diagnóstico, fechar diagnóstico, dar laudo diagnóstico é apenas o médico, a competência médica, tá? O psicólogo, ele tem, segundo a sua lei, né, do Conselho Federal de Psicologia, ele pode dar um psicodiagnóstico, mas para mim, psicodiagnóstico e diagnóstico, laudo médico é outra coisa, tá bom? Mas assim, o diagnóstico, então, ele vai basear como? Na síntese histórico médico do desenvolvimento educacional e familiar. Então, a gente vai se basear, por isso que a anamnese é muito importante. A gente vai se basear nessa síntese do histórico médico e do desenvolvimento educacional e familiar. Na história da dificuldade de aprendizagem, né, como uma condição prévia atual, então, ó, não pode ser reflexo da pandemia, né, tem que ser algo persistente aí para esse sujeito. A gente vai verificar o impacto da dificuldade no funcionamento acadêmico, profissional e social. Às vezes a pessoa já é adulta e percebe esse impacto no seu desenvolvimento profissional, né, porque tem uma dificuldade de compreender questões que são mais complexas, mas que são realidade do seu trabalho. Então, é importante fazer, né, essa investigação.
independente da idade da pessoa. O diagnóstico vai se basear em relatórios escolares, né, prévios, antigos ou atuais, portfólios de trabalhos que demandam habilidades acadêmicas, avaliações de base curricular e testes padronizados do desempenho acadêmico. Um desses testes, eu sei que vocês já vão me perguntar, é o TDE, tá? O TDE, ele é um dos testes que vai avaliar, né, essas habilidades acadêmicas básicas, tanto que ele é um teste, o TDE é teste de desempenho escolar, tá bom? O desenvolvimento e curso do transtorno específico de aprendizagem. Então, ele pode apresentar, não quer dizer que todo mundo com TEAP, né, com transtorno específico de aprendizagem, vai apresentar, mas ele pode apresentar um déficit linguístico. Por quê? Porque quando você tem dificuldade da relação grafema-fonema, quando você tem dificuldade para leitura, compreensão escrita, compreensão leitora, você pode ter um prejuízo de repertório linguístico, você pode ter um prejuízo, um déficit linguístico. Você vai ter ali também, pode apresentar uma dificuldade para rimar ou contar, porque rimas, aliterações, relação grafema-fonema, contar, relação direta com a habilidade matemática, lógico-matemática. Pode apresentar uma dificuldade com habilidades motoras, desenvolvimento da praxia, porque vai afetar a escrita, então a grafia, né, o grafismo escrito. Aqui a gente vai ver agora o marco por cada fase da criança. Gente, falta, né, crianças pré-escolares, então. Crianças pré-escolares. Falta de interesse em jogos com sons da língua. Lembra? Grafema, fonema, discriminação auditiva, compreensão da consciência fonológica e problemas para aprender rimas infantis. Então, é muito comum, né, em crianças pré-escolares. Aquela criança que não gosta, por exemplo, de cantiga de roda, porque as cantigas de roda, elas são rimas, são sons da língua, são jogos, né? Por exemplo, as musiquinhas lá folclóricas, né? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Vocês veem que tem aliteração aqui, né? Constante na música. Qual outras musiquinhas, né? Ó, o sapo, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Veja, ó, padrão direto de rima fonética. Então, crianças que têm dificuldade e falta de interesse, porque, gente, às vezes, ó, presta atenção, olhar clínico, às vezes, falta de interesse é uma máscara para dificuldade de compreensão de tal coisa. Aqui no caso, né, falta de interesse com os jogos, com sons de línguas e problemas para aprender a rimar e contar, né, rimas infantis, porque tem dificuldade. Então, essas crianças, elas podem falar como bebês, né? Podem ter dificuldade para lembrar nome das letras, números ou até mesmo dos dias da semana, já na idade pré-escolar. Eu não estou falando criança de 2 anos, 3 anos. Estou falando criança no jardim de infância, criança ali com seus 4, 5 anos de idade, tá? Tem problemas para reconhecer as letras do próprio nome, tá? Não estou falando em alfabetização, não estou falando em crianças ler textos longos, ler livros de infantis, estou falando em reconhecimento de letras do próprio nome. Por quê? Porque o nosso nome, o padrão, né, escrito do nosso nome, são as primeiras letras que a gente reconhece. Então, quando há dificuldade, tem que investigar, porque pode ser indicativo de transtorno específico de aprendizagem. Tá? Bom, vamos lá. Crianças, então, aqui, ali era pré-escolares, né? Aqui no jardim de infância ainda, podem não ser capazes de reconhecer letras e números, não ser capazes de escrever o próprio nome, lembra que eu falei para vocês? Podem usar combinações inventadas de letras, vão criar umas letras lá, eles criam uns traços, né? E falam que são letras. Podem ter problemas no reconhecimento de palavras que rimam, como gato, pato, rato, né? São palavras ali que rimam. Problemas também de correlação grafema e fonema, tá?
Crianças do ensino fundamental, então eles costumam ali acentuar a dificuldade dessa correlação grafema-fonema, porque ela fica muito maior, muito mais presente, né? Dificuldade para decodificar palavras com fluência, então não conseguem ler fluentemente as palavras. Dificuldade ortográfica e de raciocínio matemático. Então, quais são os fatores de risco e prognósticos para o transtorno específico de aprendizagem? Nós temos aqui dois que são citados, né? Os ambientais e os genéticos e fisiológicos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo. E tem também os modificadores de curso, tá? Mas eu não vou falar deles hoje. Então, ambientais. Criança prematura, ela tem uma probabilidade para desenvolver transtorno específico de aprendizagem. Criança baixo peso ao nascer. Criança com exposição de nicotina no pré-natal, né? Os genéticos e fisiológicos. Histórico familiar já de dificuldade de aprendizagem. Já aconteceu muito no meu consultório de eu ter ali um paciente e a família falar assim, não, mas nossa, ele tem muita dificuldade, nunca foi assim, não tem ninguém na família assim. Daí você começa a falar, de repente a mãe começa, mas o pai dele é assim também, igualzinho. Nossa, o pai dele tem dificuldade de escrever o nome, o pai dele não sei o quê. Então, já tem, às vezes, um histórico familiar, né? Parentescos, principalmente de primeiro grau, aumentam substancialmente a possibilidade. Não quer dizer que todo mundo que tem dislexia vai ter um filho com dislexia, mas é uma probabilidade, é uma chance muito maior. Elevada herdabilidade, então, nessa capacidade e incapacidade de aprendizagem, tá? E indicando ali o papel combinado de fatores genéticos. No DSM, como que a gente classifica? Então, quando a gente vai falar lá do transtorno específico de aprendizagem, esse é o nome completo dele, mas ele tem os seus subtipos, ele tem as suas habilidades específicas. E o DSM ele nos pede que a gente especifique. Um sujeito com transtorno específico de aprendizagem, ele nunca é um sujeito com transtorno específico de aprendizagem. Ele vai ser um sujeito com transtorno específico de aprendizagem com prejuízo em alguma coisa. Então, qual é o prejuízo? Pode ser na leitura, o que a gente chama carinhosamente aí de dislexia. Especificar, né, se ele tem a dificuldade na precisão da leitura, na velocidade ou fluência da leitura, na compreensão da leitura, na pontuação, na clareza ou organização da expressão escrita. Na classificação aqui, com prejuízo também, transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na expressão escrita. Especificar-se na precisão da ortografia, na precisão da gramática, ou na pontuação, ou na clareza e organização da expressão escrita. E o terceiro subtipo, que é com prejuízo na matemática, que a gente chama aí também carinhosamente, o DSM traz o apelidinho de descalculia, pode especificar, né, se a dificuldade, o prejuízo é no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos, na precisão ou fluência de cálculos, na precisão do raciocínio matemático. Então, todas essas áreas a gente precisa especificar, né, o transtorno. E aí eu trouxe duas citações que estão aqui no DSM, uma delas diz assim: crianças com um transtorno específico de aprendizagem podem parecer desatentas devido à frustração e falta de interesse ou capacidade limitada. A desatenção, no entanto, em pessoas com um transtorno específico de aprendizagem existe, mas sem TDAH. Não acarreta o prejuízo fora, né, dos trabalhos acadêmicos. O TDAH, a gente tem que ter um diagnóstico diferencial, porque o TDAH não é um transtorno específico de aprendizagem, tá? O transtorno específico de aprendizagem pode aumentar a desorganização, a desatenção, pode, mas não em níveis que prejudicam toda a vida do sujeito, todas as áreas, né? Mas sim apenas nas habilidades acadêmicas. E aí a gente tem aqui, ó, um transtorno específico da aprendizagem, como o nome implica, é diagnosticado diante de déficits específicos na capacidade individual para perceber ou processar informações com eficiência e precisão. Esse transtorno do neurodesenvolvimento manifesta-se inicialmente durante os anos de escolarização formal, caracterizando-se por dificuldades persistentes e prejudiciais das habilidades básicas acadêmicas de leitura, escrita e ou matemática. Por que esse e ou? Porque ela pode ser só na leitura, ela pode ser só na escrita, ela pode ser só na matemática, ou ela pode ser na leitura e na escrita, ela pode ser na leitura e na matemática, na leitura, na escrita e na matemática, tá? Então, é e ou por conta disso.
O desempenho individual nas habilidades acadêmicas afetadas está bastante abaixo da média para a idade, ou níveis de desempenho não são aceitáveis, não são atingidos somente com muito esforço, né, com esforço extraordinário. O transtorno específico da aprendizagem pode ocorrer em pessoas identificadas como apresentando altas habilidades intelectuais ou manifestar-se apenas quando as demandas de aprendizagem ou procedimentos de avaliação impõem barreiras que não podem ser vencidos por inteligência ou por estratégias compensatórias. Isso quer dizer, Karen, que sujeitos com altas habilidades podem ter um transtorno específico de aprendizagem? Sim, porque altas habilidades está relacionado com cognição, com inteligência, com QI, né, que é quociente inteligente. O transtorno específico de aprendizagem não tem correlação cognitiva. Ele está relacionado com uma alteração neurobiológica do processamento mental. Isso é um mito muito grande, tá, gente? Muita gente pensa que transtorno específico de aprendizagem, a pessoa é burra. As pessoas falam assim, é burro, não sabe, não aprende, não tem capacidade, não tem inteligência, tem déficit cognitivo. É mentira, mentira, tá? É um mito muito grande que a gente precisa romper. Sujeitos com altas habilidades podem sim apresentar transtorno específico de aprendizagem como comorbidade. Para todas as pessoas, o transtorno específico da aprendizagem pode acarretar prejuízos duradouros em atividades que dependam de habilidades, inclusive, né, dessas habilidades acadêmicas, inclusive no desempenho profissional. Bom, eu trago aqui para vocês a referência, né, do material de hoje, então, é o DSM, nosso Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, tá bom? E espero que vocês tenham anotado muito, porque a metralhadora aqui disparou. Esses dias, tem a mãe de uma aluna minha, né, que hoje já é uma autoridade da PP, essa aluna, ela falou para mim numa live que a mãe dela me chama de metralhadora, né, porque eu começo a disparar e não paro nunca mais. E aí, esses dias, uma aluna minha colocou na comunidade lá que eu sou a metralhadora de conhecimento. Espero que essa metralhadora de conhecimento tenha conseguido metralhar muito conhecimento para que você consiga identificar os critérios diagnósticos do transtorno específico de aprendizagem e assim possa ter um olhar clínico sobre o seu paciente, sobre o seu aluno, sobre o seu filho, sobre quem for, para identificar, né, o quanto antes, porque quanto mais precoce a gente consegue ver os indicativos, mais a gente consegue fazer intervenção. E intervenção traz qualidade de vida, né? Intervenção traz qualidade de vida para o sujeito que tem o diagnóstico do transtorno. Então, gente, um diagnóstico de transtorno não é o fim do mundo, tá? Não é uma sentença de falta de capacidade, muito pelo contrário. É um alerta para que a gente consiga desenvolver estratégias que sejam, né, de desenvolvimento das suas funções cognitivas para que os sujeitos tenham uma melhor qualidade de vida. E por isso que eu falo, né, que a neuropsicopedagogia é um lugar que a gente planta a neuropsicopedagogia e colhe sorrisos de aprendizagem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um super, hiper, mega beijo para você e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.